site da igreja, você entra no canal do YouTube, você vai ter lá, tá aparecendo. Então tá, beleza galera, vamos lá, começar a nossa Bible School, nossa aula de hoje. Nós estamos vendo Introdução à Bíblia, o módulo chamado Introdução à Bíblia. E o tópico que nós estamos vendo é por que os cristãos creem na Bíblia. Por que nós cristãos cremos na Palavra de Deus, é claro, na Bíblia, no Novo Testamento em especial. Nós já vimos o Antigo Testamento, já vimos acerca da inspiração e a revelação de Deus. Nós já vimos uma série de características que a Palavra de Deus tem. E hoje nós vamos continuar a entender, a aprender quais são os argumentos que nós podemos utilizar com as pessoas quando as pessoas perguntam por que você crê na Bíblia. Então nós vamos te dar essas ferramentas, esses argumentos, para que você possa falar de uma maneira eficaz, relevante e com propriedade o porquê que nós cristãos cremos na Palavra de Deus, na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Amém? Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. E no Antigo Testamento? 39. Totalizando quanto? 66. Só que não é 66, tá? É 66. Só tem 2. Glória a Deus. Só 6. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar a página 35. Nós estamos vendo que um dos argumentos que nós temos, além do testemunho do próprio Cristo do Novo Testamento, nós temos o testemunho dos apóstolos. Nós vimos que Paulo tinha a convicção plena de que aquilo que ele estava escrevendo vinha da parte de Deus, era a doutrina de Deus, eram os ensinamentos de Jesus, era aquilo que Deus havia revelado a ele. Amém? Pedro também tinha essa convicção de que aquilo que ele escrevia, e não só aquilo que ele escrevia, ele menciona também, nós vimos semana passada, que ele menciona Paulo também, e avaliza, legitima tudo aquilo que Paulo escreveu, dizendo que era algo, claro, complexo, não era fácil os escritos de Paulo, mas vinham também da parte de Deus. Então tudo isso nos dá segurança de que a palavra de Deus foi avalizada não somente por Cristo, nos seus escritos, nas suas declarações, nas suas profecias. Jesus não escreveu nada, né? Foram os apóstolos que escreveram, mas também apostolicamente falando, os seguidores de Jesus avalizaram, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, os primeiros pais da igreja, a história da igreja legitimou, autorizou e deu essa autoridade, né, que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Nós vimos tudo isso e vamos continuar aqui. Então Pedro aceitou os escritos de Paulo. Amém? Amém. Ainda mais diretas são as referências de Pedro, que Pedro faz ao apóstolo Paulo. Está ali em 2 Pedro 3,15, é o primeiro texto que nós vamos começar a ler, texto base do dia de hoje. Ele diz assim, página 35, lá embaixo: Pedro aceitou os escritos de Paulo, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Quantas epístolas Paulo escreveu? Vocês sabem? 13 epístolas. O que é uma epístola, gente? Nós falamos semana passada. É uma carta pastoral, uma carta de um apóstolo, de um líder da igreja, avalizada por Deus, ouvida pelos irmãos. Epístola significa carta pastoral, né? E aqui Pedro está dizendo, ó, como de fato, né, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro está falando que o que Paulo escreveu não era fácil de interpretar, de entender, de compreender. Eram escritos difíceis, extremamente teológicos, né? Ele tinha uma cultura vasta, o apóstolo Paulo falava pelo menos 3 idiomas: o grego, o hebraico e provavelmente o latim, que era um dos idiomas do Império Romano.
Tá? Então ele tinha um domínio de várias línguas, um domínio dos clássicos gregos, dos filósofos, dos pensadores da época. Ele foi um homem que foi forjado, formado aos pés do maior rabino da época, que era o rabino Gamaliel. Ele mesmo diz isso numa das suas cartas. Fui formado aos pés de Gamaliel, uma das maiores mentes judaicas da época. Foi o discipulador, o mentor espiritual do apóstolo Paulo. Então, um homem que tinha uma bagagem extraordinária, né? E as pessoas, alguns cristãos da igreja acabaram pegando os escritos de Paulo e deturpando, é o que Pedro está falando aqui. Mas Pedro está avalizando, legitimando, dizendo que aquilo que Paulo escreveu era do coração de Deus, era com autoridade apostólica, deveria ser reconhecido pelas igrejas. Amém? Nesse trecho, Pedro confirma que Paulo redigiu as escrituras, que a semelhança do Antigo Testamento também eram passíveis de ser deturpadas, né, corrompidas, mal faladas ou mal interpretadas, mas apenas para prejuízo dos leitores. Ele fez menção específica de certas epístolas de Paulo. O que são epístolas? Cartas pastorais. Essa passagem na qual Pedro refere-se aos escritos de seu colega e apóstolo é notável, e essa foi provavelmente a primeira vez que se usou o termo escrituras. Amém? Fala comigo, sagradas escrituras. A Bíblia também é conhecida como as sagradas escrituras, porque é um livro santo, um livro que foi escrito por homens inspirados por... Nós já vimos esse trecho lá de Pedro também. Ao mencionar o texto neotestamentário, outra ocorrência desse uso parece estar presente em 1 Timóteo 5,18. Está aqui o texto, né? Olha o que diz 1 Timóteo 5,18. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Então aqui ele usa uma ilustração da agricultura, né? Do boi que trabalha, tem direito a pisar no trigo e até se alimentar do cereal. É nesse sentido que ele está falando. O boi que trabalha tem direito não só de pisar no trigo, mas também de comer o cereal. Assim também o homem que trabalha, o trabalhador é digno do seu salário. Essa citação consiste de duas partes. A primeira vem de Deuteronômio 25:4. Ou seja, Paulo pega uma referência do Antigo Testamento e traz para um entendimento no Novo Testamento. Paulo fazia muito isso. Ele tinha um domínio do Velho Testamento, do Antigo Testamento extraordinário. Você vê em todas as epístolas de Paulo, ele citando vários trechos do Antigo Testamento e criando um cadeamento lógico ali extraordinário. Sim ou não, irmãos? Uma coisa impressionante. Ele faz um cadeamento, assim, uma conexão lógica extraordinária de diferentes trechos do Antigo Testamento, avalizando o Antigo Testamento e legitimando o Novo Testamento, incorporando a essa nova dispensação que Deus havia gerado através de Jesus Cristo, chamado de dispensação da graça. Fala comigo. Era da igreja. Ou dispensação da graça. Amém? É quando Deus, pela sua graça e misericórdia, uniu gentios, todos nós aqui que não somos de descendência judaica, aos judeus, sendo chamados filhos de Deus por causa de Jesus. Amém? Coisa tremenda isso. A terceira passagem desta mesma natureza encontra-se em Judas 17 e 18. Vamos lá ler Judas 17 e 18. Abra comigo Judas 17 e 18. Só abrindo aqui minha Bíblia. Judas, vocês sabem, só tem um capítulo, né? 17 e 18. Olha o que diz a Bíblia. Vós, porém, amados,
Lembrai-vos dessas palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Está mencionando Paulo, está mencionando Pedro, está mencionando Tiago. Os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Ou seja, os apóstolos já haviam dito isso. E Judas está trazendo a memória aqui. Está trazendo a memória aquilo que os apóstolos já diziam. O tipo de gente que ia se levantar dentro das igrejas para causar confusão, facção, briga, escândalo, coisas terríveis, gente. Então às vezes a gente pensa: ah não, a igreja hoje está terrível. É claro que está num índice de iniquidade terrível mesmo, né? Mas sempre tem um remanescente fiel, glória a Deus por isso. Que eu e você sejamos parte desse remanescente fiel de Deus, a linhagem dos justos, amém? Os santos, separados para Deus. Sempre vai haver impiedade, sempre vai haver pecado, sempre vai haver hipócrita, sempre vai haver fariseu, legalista, pessoa falsa. Naquele tempo já tinha, está aqui em Judas. Sensuais, né? Escarnecedores, homens que andavam segundo as suas paixões. Já existia naquela época. E os apóstolos já haviam alertado as igrejas, os irmãos, de que haveria esse tipo de pessoas. Pastor, então vamos voltar ali, fala. Bem altas perguntas, tá? Judas, no caso aqui, é o Judas traidor. Não, não é o Judas traidor. Isso aqui é o Judas, provavelmente irmão de Jesus. Tem 3 Judas na igreja, na Bíblia, tá? Que podem ser autor aqui, menos o Judas traidor. Porque foi antes dele. Exatamente, porque Judas morreu, se suicidou. Isso foi escrito depois da morte de Judas Iscariote. Provavelmente é Judas, o irmão menor de Jesus. Tá? Lembrando que Jesus foi primogênito, depois ele teve outros irmãos. Fala. Aqui diz que é irmão de Tiago. Sim, Tiago. Judas, irmão de Tiago. Ah, não, desculpa, então é isso mesmo, irmão de Tiago, foi isso mesmo. Certo, confundi o irmão de Tiago ao chamado. Foi, confundi, é isso mesmo. Que bom, boa palavra. Mas também era de Jesus, era irmão de Jesus pela fé. Desculpa, gente. Às vezes a gente né? Tanta coisa na cabeça. Obrigado, irmão. Vamos lá. A terceira passagem desta mesma natureza encontra-se em Judas. Eu já falei ali. Ali o autor relembra seus leitores das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele cita quase literalmente 2 Pedro 3,3. Esse trecho reforça a autoria apostólica da carta e sua composição em data anterior, demonstrando também o grande apreço que as pessoas daquela época tinham pelos apóstolos. Amém? Vamos ver agora que a gente falou desse negócio, eu quero esclarecer sobre o autor de Judas aqui, até porque existiam vários Tiagos, tá? Deixa eu ver se eu... Não, essa Bíblia não tem. Ó, assim como Tiago Jesus tinha um irmão também chamado Tiago. Minha Bíblia de estudo fala assim: assim como Tiago, Judas era meio-irmão de Jesus. Então, tinha um Tiago que era irmão de Jesus, que não era o apóstolo, porque lembre-se que o apóstolo era o irmão era Pedro, Tiago e João. Então, tinha um Tiago, fala. Aqui diz assim, no início, do livro de Judas diz assim: o escritor dessa epístola se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Desde muito cedo na história da igreja, Judas foi reconhecido não apenas como irmão de Tiago, o reconhecido líder da igreja em Jerusalém, mas também como Tiago, meio-irmão de Jesus. Tá certo. Então eu falei certo. Eu me lembro que eu já tinha lido sobre isso. Porque esses tempos eu preguei para os jovens essa epístola de Judas. Ó, para te ver, tem vários Tiagos,
tem vários Judas, né? Então pode haver essas confusões. Aí tu falou ali, eu fiquei em xeque. Mas eu me lembro que eu tinha lido isso esses tempos. Eu fiz uma ministração sobre a epístola de Judas, e aí a gente estuda quem é o autor, o contexto. Só que é tanta coisa que a gente estuda para tanta ministração que às vezes a gente pode realmente se equivocar. Mas beleza, irmã, que legal, que legal. Então, você acertou e eu acertei também. Que benção. Glória a Deus. Vamos lá então, João, o outro apóstolo que consolida, legitima, autoriza, né? Dá como verdadeiro Novo Testamento, a palavra de Deus, os ensinamentos apostólicos. Lembrando que na época deles o Novo Testamento estava sendo escrito e as cartas pastorais circulavam entre os cristãos, entre as igrejas. Entenderam? Não era um volume fechado como nós temos hoje, com todos os 27 livros. Não, eram cartas que andavam e rodeavam, era para igrejas específicas, mas elas eram copiadas e passavam pelas outras igrejas. Era separado? Sim, eram cartas separadas, exatamente. Elas só foram unidas no ano 300 e pouco depois de Cristo, tá? Com o credo, se eu não me engano, de Nicéia, né? O credo apostólico que fechou o cânon, que é o índice de livros considerados inspirados por Deus, que daí sim colocaram tudo num volume só, os 27 livros considerados pelos apóstolos, pelos patriarcas, pelos líderes cristãos da época, considerados, e pelas igrejas, considerados inspirados por Deus, tá bom? Até o ano 320 estava se fechando o índice de livros considerados inspirados por Deus. Então, quando fala de João, de Pedro, de Paulo aqui, eles estavam escrevendo, eles eram os autores. Ok? Provavelmente, por exemplo, o primeiro evangelho, na nossa Bíblia, o primeiro evangelho é qual? Mateus, mas o primeiro evangelho a ser escrito, segundo os eruditos, os estudiosos, é Marcos. Tanto é que é o evangelho menor, mais sintético, né? Mais sintetizado. E aí vai se ampliando. Mateus, João, Lucas, e assim vai. Tá? Então não está em ordem cronológica os livros do Novo Testamento que nós temos na nossa mão. Como também não está em ordem cronológica os livros do Antigo Testamento nas nossas Bíblias aí. Tá? Então é importante a gente saber isso também. Vamos lá então, o testemunho derradeiro é do apóstolo João. Ao escrever seu evangelho, ele se identifica como discípulo que se reclinou sobre o peito de Jesus durante a última ceia. Então, ele se identifica como discípulo amado, o apóstolo de Jesus, o discípulo amigo de Jesus. João afirma que seus escritos e seu testemunho são verdade. Ou seja, ele cria naquilo que ele estava escrevendo, gente? Sim ou não? Sim. Ele considerava uma revelação do céu, palavra de Deus, doutrina apostólica. Em sua primeira epístola, João também apresenta uma argumentação detalhada do que testemunhara e afirma estar escrevendo uma mensagem recebida do próprio Deus. Vamos ler isso aqui, é importante. 1 João 1, de 1 a 5. Primeira epístola de João, de 1 a 5. Olha o que ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, ele está falando de Jesus, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, está falando de alguém que tocou em Jesus. E com respeito ao verbo da vida, quem é o verbo da vida? Jesus. Quem é o verbo de Deus? O verbo é a palavra logos no grego. Logos significa a palavra revelada, a palavra encarnada. Talvez você não saiba, mas o logos divino é um conceito grego, antigo, do tempo dos filósofos gregos, que foi pegado e apropriado para que pudesse ser compreendido na cultura da época. Os autores da Bíblia disseram: não, o logos divino que ia se encarnar, já se encarnou, Jesus.
É o verbo da vida. É o verbo de Deus. É o Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Entenderam? Então vamos lá, 2. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestado. Quem é que foi manifestado pelo Pai? Jesus. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, ele cria naquilo que ele estava escrevendo? Ele cria na veracidade da sua experiência com Jesus? Ele viu Jesus ressurreto? Ele viu Jesus, o Logos de Deus, o Verbo da vida encarnado? Sim ou não? Sim, amados. Ele viu, ele tocou, ele apalpou. Ele foi o melhor amigo de Jesus. É tremendo, tem uma palavra sobre isso que uma vez eu ouvi do pastor Raul e eu transcrevi ela todinha. Tão extraordinária que eu achei. 5 níveis de intimidade com Jesus. 5 níveis de intimidade com Jesus. Você pode fazer parte da multidão que vê milagres, prodígios e maravilhas. Você pode ser parte dos discípulos, 70 discípulos que foram enviados para pregar o Evangelho, expulsar demônios, está lá na Bíblia. Você pode ser parte dos 12 discípulos diretos de Jesus, estiveram mais perto, 3 anos caminhando com Jesus. Você pode, no 4º nível, fazer parte dos 3 mais íntimos ainda de Jesus, Pedro, Tiago e João. Se lembra? Quem Jesus levou lá no Monte da Transfiguração. Ou então você pode ser o amigo íntimo de Jesus, que foi o apóstolo João. Olha que tremendo. Existem níveis de intimidade com Jesus. Que nível de intimidade você tem com Ele? Será que nós fazemos parte da multidão? Será que nós fazemos parte dos 70? Será que nós fazemos parte dos 12? Será que nós somos os 3 mais chegados? Ou será que nós temos tamanha intimidade que Jesus chama ele de meu amigo? E é interessante que todos os apóstolos morreram martirizados. Somente o apóstolo João morreu de causa natural. Aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. 70 e poucos aninhos de idade. Vocês estão entendendo, irmãos? Que coisa linda esse entendimento. Vamos lá então. Onde é que nós estamos? 1 João, já lemos ali. No meio do parágrafo, sobre João ali. Ele adverte seus leitores para a existência de falsos profetas. Será que existe falso profeta, gente? Ainda hoje? Irmão, 70%, 80% aí é falso. Talvez até mais. E insta os cristãos, ou seja, chama os cristãos que usem de discernimento. Em 1 João 4:1. Sem hesitação ele escreve: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Hoje é a mesma coisa, gente. Olha o que eu preguei domingo. Se lembra? Tem gente que vai ouvir essa mensagem, vai dizer: isso é coisa do pastor Giovanni, isso é coisa da Betel. Isso é coisa... Gente, o texto da Bíblia diz: olha, isso aqui não vem de homens, mas quem rejeita isso não rejeita homens, rejeita a Deus que vos dá o Espírito Santo da promessa. Termina assim o trecho lá. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que era um texto tão claro, mas ao mesmo tempo tão profundo, que eu fui em cima do texto, para o cara não dizer que eu estava inventando sobre santificação. Está ali na Bíblia escrito. Às vezes eu só tinha que interpretar e traduzir e ampliar o entendimento dos conceitos, né? O que era prostituição, o que era defraudação, e assim vai.
que você tem que explicar para as pessoas, porque as pessoas de senso comum às vezes não sabem o que é concupiscência, por exemplo. Concupiscência significa desejo desenfreado. É a mesma coisa que lascívia, desejo impuro, desejo desenfreado, alguém que não controla os seus libidos, os seus impulsos, as suas paixões. Vocês estão entendendo? E aí a gente tem que explicar direitinho para as pessoas. Mas está ali, está explícito na palavra. Quem não aceita, rejeita a Bíblia. Quem rejeita a Bíblia, rejeita o Deus da Bíblia. E isso é muito sério, irmãos. No tempo de João isso também acontecia. Fala. Pastor, aqui fulano fala que ensina aos cristãos que usem de discernimento. Ele só lê a Bíblia, lê a palavra e dá discernimento, que precisa mais para ter esse discernimento para não cair nesses falsos profetas. Na verdade, quando você é cheio da palavra de Deus, dificilmente, praticamente é quase impossível você cair na lábia de um falso profeta. Porque uma hora ou outra ele vai cair em contradição com a Bíblia. E caiu em contradição, você fica com a palavra. Entendeu? A palavra é como se fosse um filtro coador de café. Você bota, o pó, você bota a água e o filtro faz o quê? Ele protege da sujeira ali do café e sai só o cafezinho gostoso pra gente. Amém? Hoje a gente até esqueceu do café, né? É verdade. Amém, glória a Deus. Quem foi a bênção que trouxe? A Bíblia então é esse filtro. Entendeu? A Bíblia é o filtro, é o coador. Se passar pela Bíblia, pela palavra de Deus, meu irmão, é de Deus. Agora, claro, a gente tem que entender e compreender que tem gente que usa a palavra de maneira indevida com motivações escusas. Por isso a gente precisa compreender direitinho a palavra, ter uma mentalidade bíblica. Interpretação. Exatamente. Claro que é importante também, se possível for, se Deus derramar na sua vida, para potencializar mais isso que nós estamos falando, existe um dom chamado dom de discernimento de espíritos. Quem tem esse dom, praticamente jamais é enganado. Claro que é um ser humano, é falho, mas é muito difícil você enganar alguém que tem o espírito profético, que tem o espírito de discernimento e tem um conhecimento abrangente da palavra de Deus, uma mentalidade bíblica. Na verdade, gente, o que nos protege dos falsos profetas, das heresias, é essa mentalidade bíblica e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Pode até não ter o dom, mas se tem o Espírito Santo e uma mentalidade bíblica, o Espírito Santo te dá testemunho interior de que aquilo que a pessoa está falando vem de Deus. A Bíblia diz isso em Romanos 8. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, de que aquilo vem de Deus. Não sei vocês já passaram por isso, quando você está ouvindo uma ministração de alguém, e aí aquela não é algo na alma, na emoção, é algo no teu interior. Deus fala, isso vem do céu, isso vem de Deus. E você tem aquela confirmação no teu interior, que aquela palavra que está sendo ministrada não vem do homem, não é fruto da sabedoria humana, é fruto do coração de Deus. É tremendo. Por exemplo, se você assistir as duas ministrações de ontem, você vai ver que a ministração da manhã ficou diferente da noite. Bem diferente em alguns aspectos, ênfases diferentes. E é o mesmo pastor pregando com o mesmo esboço, mas é que o Espírito ele vai fluindo diferentemente, é uma coisa impressionante. Eu mesmo fico surpreendido para onde Jesus me leva na pregação. É uma coisa assim, e que eu acho lindo e que eu sempre peço a Deus, eu quero fluir, eu quero navegar. É Deus que tem que falar, não é a minha mente humana. Eu me preparo, eu estudo, eu fiz ali os textos que eu ia falar, mas é uma coisa impressionante, o Espírito vai levando para onde Ele quer. Ficou duas ministrações diferentes, com ênfases diferentes. Eu achei que a da noite ainda ficou mais solta e melhor, talvez. E eu até peguei mais pesado para a turma à noite. Não foi pesado. É pesado assim, humanamente falando, Humanamente falando. Biblicamente não, foi corretíssimo. Foi em cima do que a Bíblia diz. Quer gostem ou não. Tem gente que não gosta.
de palavra, né? Mas às vezes é necessário.